Boa noite. Esse é o nosso projeto de extensão sobre ensaio de corrosão acelerada adaptada, baseado na norma ASTM G48. Eu me chamo Gabriel. Boa noite, meu nome é Wesley. E esse é o nosso projeto de extensão de manutenção industrial quinto semestre. Basicamente, nós pegamos a norma ASTM G48, que mostra quais são os passos a passos que devem ser seguidos para criar um ensaio de corrosão acelerada. Boa noite, gente. Vou falar agora um pouco sobre a importância do ensaio de corrosão acelerada. O ensaio de corrosão acelerada é essencial para medir a resistência de certos materiais em diferentes situações, ou seja, em um clima mais frio, em um clima mais quente, sol, chuva, em um local mais ácido, um local menos ácido, né? Então o ensaio de corrosão acelerada ele vem com esse objetivo dentro das nossas propostas. Os objetivos do ensaio de corrosão acelerada adaptada. O primeiro objetivo específico seria a adaptação da norma para aplicabilidade simplificada. E o que seria isso? Seria adaptar e ver quais as adaptações podem ser realizadas sem comprometer o resultado, permitindo os resultados mais próximos da realidade, mesmo com as alterações, e também, se possível, a aplicação em escolas. Outro objetivo do ensaio de corrosão acelerada é a avaliação da resistência do material, onde podemos observar qual a sua vida útil, quais são suas aplicações sem a desgaste do material e a possibilidade da aplicação daquele material para a aplicação específica que queremos. Metodologia do ensaio fase 1. Preparação. A preparação, gente, ela consiste em 3 pontos principais. O primeiro, selecionar rigorosamente o material com características uniformes, ou seja, você não pode pegar simplesmente um metal normalizado em algum lugar e colocar ele dentro do líquido corrosivo para assim fazer esse processo. Você precisa fazer uma descontaminação do material. Você lixa ele e pesa ele e faz a questão da descontaminação, que seria lavar o material. O segundo ponto é a preparação precisa do líquido corrosivo com diluição controlada. Ou seja, a norma ASTM G48 ela visa e mostra para a gente como tem que ser feito o líquido, pesando, tendo a diluição correta, usando materiais específicos, que no nosso caso a gente fez algumas adaptações, como por exemplo, os beckers, a gente usou um becker de vidro, um outro becker de polímetro e um outro copo de vidro, para a gente ver se conseguia fazer esse processo dentro desses materiais, né? A verificação da pureza dos reagentes. A verificação da pureza dos reagentes, ela se torna em todo o ponto. Ou seja, você não pode pegar um reagente de qualquer marca, um reagente onde você não tem uma norma nele colocada, onde não segue certos critérios. E aí acaba que você mesmo já traz uma insegurança para o seu projeto. Metodologia do ensaio, fase 2. Imersão do material. Após toda a parte de preparação, limpeza e a preparação do nosso líquido corrosivo, é hora da gente imergir de forma total o metal dentro do líquido corrosivo. E de forma uniforme, para que a gente possa observar as diferentes partes que foram corroídas durante o processo. Outro ponto importante seria o registro do tempo inicial da imersão, para que a gente tenha um controle. Por exemplo, às 11 horas de uma sexta-feira foi colocado o metal sobre o líquido imerso totalmente. Então, a próxima sexta-feira, às 11 horas, dará exatamente 7 dias. Tendo esse controle, a gente pode ver exatamente quais foram os efeitos daquela corrosão. E por último, a temperatura e ambiente controlados, onde na norma, a ASTM G48, mostra que a gente precisa de um controle da temperatura e da umidade do local para ter um ensaio de forma precisa. Metodologia do ensaio, fase 3. Observação e registro. A partir do momento que você faz um experimento, você tem que ter certas observações que você tem que colocar para saber se aquele material deu certo naquele ambiente, com aquele produto, se você vai precisar fazer um tratamento naquele material para ele conseguir ficar mais tempo dentro daquele espaço, né? E como a gente colocou também, tem a medição do período de massa e a espessura do material, ou seja, a
corrosão, gente, ela visa corroer o material, como o nome próprio já intitula, né? Ou seja, ele vai agredir a massa do material, ele vai pegar essa massa e corroer ela. No nosso caso, quando a gente começou a fazer o projeto, a gente mediu todas as amostras e o peso de cada um, né? Para assim a gente ter um controle da taxa de corrosão e a taxa de perca de massa dentro de cada material. A análise microscópica, né, que foi feita, para a gente também ter algo mais preciso, a questão do furo, questão da corrosão em si no material. E agora a parte sobre os resultados dos experimentos. Como a gente pode observar aqui, a gente fez um gráfico baseado na perda de massa em gramas sobre qual foi a massa perdida durante esse experimento de corrosão, onde são divididos entre a amostra A, a amostra B e a amostra C, como a gente pode ver aqui, onde a amostra A tem um corte, a amostra B 2 cortes e a amostra C 3 cortes. Isso serve tanto para identificação da peça, como também para ver quais são os diferentes aspectos da corrosão, onde o material tem um formato diferente. E como a gente pode observar pelo gráfico, aqui onde são 36 horas, 72 horas e 168 horas de imersão do corpo no líquido corrosivo. O tempo não foi um fator totalmente determinante na perda de massa, podendo ser observado até que no corpo 1 de prova, com 36 horas, teve perdas até maiores do que nos corpos 2 e 3, que tem mais tempo. E também a diferença de cortes entre A, B e C puderam fazer a modificação de como foi ocorrida a corrosão, onde nos corpos de amostra B tivemos pouca variação da perda de massa. Vou falar agora um pouco sobre a taxa de corrosão, né? Como o Gabriel já citou no slide passado, o tempo não foi algo decisivo para a gente. No nosso caso, a própria umidade foi algo que influenciou nesse processo com mais ênfase. Como a gente pode observar nesse gráfico, em 36 horas, a gente teve até uma taxa de corrosão maior do que em relação a 7 dias, 168 horas, mostrando assim que o tempo não foi um divisor de águas, o tempo não foi o que mais impactou dentro do processo. Dificuldades encontradas no processo. Como a gente pode ver, né, esse foi um ensaio adaptado da norma, e não o passo a passo de como a norma sugere. Então, a gente pode apontar aqui algumas dificuldades que se encontraram durante essas adaptações. A norma pede uma balança de precisão com algumas casas decimais. No nosso caso, como não foi possível durante a pesagem inicial e confecção do líquido corrosivo, então foi um ponto que dificultou o processo, podendo atrapalhar ali na pesagem inicial, para a gente poder ter a diferença, tipo, foram 16 gramas no início e depois teve 15. Só que quantas casas decimais a gente perdeu de precisão para saber qual foi a real corrosão. Segundo ponto, cloreto férrico anhidro de diferentes fabricantes. Como o Wesley dispôs de apontar, a procedência dos materiais que a gente for usar durante o processo impacta bastante no processo em si como um todo. Então, ter diferentes fabricantes pode trazer resultados diferentes, trazer resultados menos expressivos e dificultar, obviamente, o processo. E, o mais importante, como a gente já falou algumas vezes, temperatura e umidade não controlada. Entre as adaptações, acho que essa é especificamente a que não pode ser adaptada, que realmente impacta diretamente no processo, até mais do que o tempo ou o ambiente, porque você precisa ter um espaço controlado para todas as amostras terem o mesmo impacto sobre a temperatura e umidade e isso não interferir nas amostras. Conclusão. O ensaio de corrosão acelerada são ferramentas indispensáveis para prever o desempenho e a durabilidade do material em condições adversas. Ao longo do experimento, algumas adaptações foram feitas, permitindo observar pontos cruciais para a realização do experimento mais precisos e representativos. Ou seja, dentro do processo a gente pôde verificar que, no nosso caso, o ambiente, a parte de clima e temperatura foi o que mais impactou no nosso processo. Por quê? Em 36 horas a gente estava num clima mais quente, uma temperatura mais elevada. Em um dia e meio a temperatura teve uma queda brusca,
Com isso, teve um impacto muito alto dentro da taxa de corrosão e da perda de massa nos outros processos, no de 3 dias e no de 7 dias. Então foi algo que a gente viu que é indispensável. Para você fazer um ensaio de corrosão acelerada e você ter algo mais firme, algo mais técnico, a temperatura o controle dela é indispensável. A gente não pode abrir mão desse ponto, né? O metal normalizado demonstrou a sustentabilidade, a corrosão em ambiente diluído, evidenciando a necessidade de estratégias de proteção adicionais. Ou seja, dentro desse processo, a gente também pôde verificar que, se a gente fosse usar esse material em um ambiente parecido com aquela corrosão, a gente teria que pesquisar e buscar processos que fortaleceriam aquele material, fazendo um tratamento nele, pintar ele, N coisas que a gente teria que fazer para, assim, aumentar a durabilidade dele naquele ambiente. Ou até mesmo, se não fosse encontrado algo que conseguisse aumentar essa vida útil dele, a gente teria que trocar o material para ter uma aplicação melhor dentro do nosso projeto, né? Futuros estudos poderiam investigar a eficiência de diferentes tipos de revestimentos com ligas metálicas, mais resistentes para a aplicação específica, que foi conforme eu falei algum tempo atrás. Se a gente visse que não teria um material, que se esse material nosso não se encaixasse ali, a gente não conseguisse fazer um revestimento nele para ele durar mais tempo, a gente teria que procurar outros metais, outros materiais, para ter uma durabilidade maior no processo. Gente, boa noite, obrigado pela atenção. Fatec Osasco, vem estudar aqui.